Oi, gente, eu sou Dadinha Saturnina, apresentadora da TV Abrale, e hoje eu estou aqui com o Dr. Flávio Luiz, médico oncologista pediátrico do Hospital do GRAAC, para falarmos sobre o linfoma de Burkitt. Doutor Flávio, muito obrigada por sua participação aqui na nossa TV Abrale. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Dadinha, para falar desse assunto tão importante, é o linfoma de Burkitt. Doutor, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse o que é o linfoma de Burkitt. Na verdade, o linfoma de Burkitt é um linfoma não Hodgkin. E os linfomas não Hodgkin são originários das nossas células de defesa, principalmente dos linfócitos, que são as células que defendem a gente. Elas representam o sistema imunológico. A gente tem algumas áreas do nosso organismo que são mais facilmente acometidas pelo linfoma de Burkitt, principalmente aquilo que a gente chama de anel de Waldeyer, que inclui as amígdalas e a rinofaringe. Quando a gente tem, por exemplo, a amidalite, é nesse local que pode acometer. Ou quando a gente tem uma sinusite, é nesse local que pode acometer. Pode acometer também, a gente tem órgãos linfóides na cavidade abdominal, dentro do intestino da gente. Então, muitas vezes, esse tumor começa dentro das células intestinais. E ele pode acontecer também no baço, no fígado, que são órgãos linfóides, ou na própria medula óssea, que é um órgão linfóide também. Então, o linfoma não Hodgkin do tipo Burkitt é um linfoma agressivo que pode se manifestar nessas localizações. Doutor Flávio, e qual faixa etária costuma ser mais acometida? Nós temos estatísticas aqui no Brasil? A gente tem dificuldade de estatísticas muito precisas aqui no Brasil. A começar do censo, a gente não sabe exatamente qual é a nossa população, né? Vamos ver se esse ano a gente consegue fazer um censo nacional para a gente ter maiores dados, maiores informações. Mas o que ocorre é o seguinte: o linfoma de Burkitt, ele acontece predominantemente na faixa etária entre os 7, 8, 9, 10 anos de vida. Porque nós temos, no fundo, dois tipos de linfoma de Burkitt. O chamado linfoma de Burkitt endêmico, acomete crianças menores do que 5 anos, e o linfoma de Burkitt esporádico, que é o que acontece aqui no Brasil, na maior parte das vezes, que são crianças de 7 a 8 anos de idade. Esses linfomas endêmicos, eles ocorrem em áreas onde tem uma umidade relativa do ar extremamente elevada, lugares que estão muito quentes e lugares que são equivalentes às zonas de malária. Esse cinturão é um cinturão onde tem uma incidência muito grande de linfoma de Burkitt, por causa das condições climáticas e de umidade relativa do ar. E nessa área, a gente tem um número de infecções muito grandes, principalmente em crianças abaixo dos 5 anos, que acomete as mandíbulas, as amígdalas e a rinofaringe. Nos outros países, principalmente na América do Norte, é esporádico o linfoma de Burkitt. No Brasil, a gente tem uma mistura, um pouco do linfoma endêmico, um pouco do linfoma esporádico. A gente calcula, aproximadamente, umas 300 crianças por ano com linfoma do tipo Burkitt em todo o país. Doutor, e como é que é feito o diagnóstico desses tipos de linfoma? E também tem algum sintoma específico, algo que os pais podem se atentar e quando perceber alguma alteração, já procurar ajuda médica? Sim, eu acho que isso é muito importante, a sua pergunta, Dadinha. Porque o linfoma de Burkitt, ele é um marco na oncologia. Foi o primeiro a ser descrito como um tumor maligno na criança. Segundo, foi o primeiro a ser associado com uma alteração cromossômica. Ele também foi o primeiro a ser associado com a doença chamada HIV, a imunodeficiência, porque ele é ligado a vários tipos de imunodeficiências. Essa pergunta é muito importante porque o linfoma de Burkitt, de todos os tumores que a gente conhece, é aquele que mais depressa cresce. Ele pode dobrar o número de células a cada 24 a 48 horas. Então, uma criança de 7, 8, 9, 10 anos que nunca teve nada e, de repente, de uma semana para outra, começa a ter aumento do volume da barriguinha, pode ter dor abdominal, pode ter um quadro que simula apendicite, às vezes vai para o pronto-socorro achando que tem um apendicite, tamanha dor que a criança tem. E esse volume abdominal aumenta rapidamente. Imagine as células dobrarem de tamanho a cada 24 a 48 horas. Em uma semana, o quadro fica muito grave. Então, é um tumor que cresce muito depressa. Ele rapidamente precisa ser levado a um serviço médico para que ele possa sofrer um estadiamento, né? Para a gente saber aonde que essa doença vai. Porque é uma doença muito agressiva,
gengiva, ela procura a medula óssea, que é a nossa fábrica de sangue, e ela procura o sistema nervoso central. Ela entra dentro do líquido que banha o nosso cérebro com a intenção de atingir o sistema nervoso central. Então, é uma doença extremamente grave, muito agressiva e que precisa realmente que a criança seja levada a um serviço médico. Então, o aumento de volume do abdômen é o sinal mais comum e mais chama atenção. E que no nosso meio é um problema, porque muitas crianças sofrem de parasitoses intestinais e vão ao médico porque tem dor de barriga, ou então porque são obstipadas, quer dizer, tem o intestino preso, tem dores abdominais recorrentes e vão também ao hospital, né, com essa queixa. Mas a criança que tem linfoma de Burkitt, essa queixa é uma coisa repentina. É de uma semana para outra, de 15 dias, a barriguinha fica grande. E além do HIV, ela também é associada a outro tipo de vírus? O vírus de Epstein-Barr, ele está relacionado ao linfoma de Burkitt. A gente não sabe exatamente qual é o mecanismo pelo qual ele age no desencadeamento dessa doença. Então, a gente acredita, a teoria hoje, é que a pessoa tem uma alteração genética, uma translocação cromossômica, e por ação de contato desse vírus possa desenvolver essa doença. Toda imunossupressão aumenta a chance de ter um linfoma não Hodgkin. Então, crianças, por exemplo, transplantadas, acabam recebendo uso de imunossupressores para poder não rejeitar o enxerto. E o uso desses imunossupressores associado ao vírus de Epstein-Barr podem causar na criança um linfoma não Hodgkin do tipo Burkitt, por exemplo, pelo próprio uso do imunossupressor. Está gostando deste conteúdo? Se inscreve agora no canal da TV Abrale. Curte, comenta, compartilha, envia para os amigos, porque aqui tem tudo sobre o mundo do câncer e eu tenho certeza você vai amar. Confira. Doutor, diagnóstico realizado, como é que acontece o tratamento? O tratamento é exclusivamente com quimioterapia. A gente primeiro faz o estadiamento da doença, a gente faz um mielograma para ver se está na medula óssea, a gente faz um líquor com citologia oncótica, que chama, que é um Papa Nicolau do líquor. A gente colhe um líquor, que nem a gente colhe de meningite, a gente colhe um líquor da espinha da criança, faz um exame de imagem, pode ser uma tomografia do corpo inteiro ou uma ressonância magnética do corpo inteiro para saber aonde tem doença. Feito o estadiamento, a gente inicia o tratamento. E o tratamento do linfoma de Burkitt, ele tem uma característica diferente dos outros linfomas. A gente faz um tratamento intensivo, mas por um curto período de tempo. Então, se tem uma doença localizada, quer dizer, se é uma doença só na amígdala, a gente faz um tratamento de 1 ou 2 meses, é suficiente para curar a criança. Se tiver a medula óssea infiltrada, esse tempo vai demorar mais ou menos 6 meses de tratamento intensivo. E são tratamentos muito agressivos, porque o tumor cresce muito depressa. E essa é a vantagem. Tumores que crescem depressa se desmancham depressa com a quimioterapia, porque a quimioterapia age exatamente no ciclo celular. A célula se divide e a quimioterapia age na divisão, impedindo a divisão. Por isso que quando a gente dá quimioterapia, todas as células que se dividem rapidamente, como as células do cabelo, as células da mucosa, elas sofrem agressões, porque a quimioterapia não sabe. Toda célula que estiver se dividindo, ela ataca. Por isso que a gente perde, às vezes, os cabelos e faz feridinha na boca, tem neutropenia, cai os leucócitos, então é as células de defesa, etc. Doutor, e justamente pensando nessa toxicidade, a equipe médica vai fazer uma avaliação para entender como é que vai ficar o organismo dessa criança no futuro? Sim, a gente, terminado o tratamento, a gente toma todos os cuidados com as drogas, que são drogas muito tóxicas, elas causam efeitos colaterais, às vezes indesejados, então elas têm que ser muito bem controladas, muito bem administradas. Isso não é uma receita de bolo, isso tem que ser feito de uma forma muito criteriosa, em função de cada criança, a gente vai dando as doses em função do peso, da altura. Algumas são mais sensíveis, a gente tem que reduzir um pouco a dose, outros são mais tolerantes, a gente tem que aumentar um pouquinho a dose, e a gente vai avaliando tudo. Um ecocardiograma para avaliação do coração, exames da função renal, da função hepática, da função tiroidiana, a gente avalia tudo. E, terminado o tratamento, fim do tratamento, a gente acompanha essa criança por pelo menos 5 anos. Inicialmente, mensalmente, depois a gente passa para cada 2 meses, depois a cada 3 meses, 4 meses, assim por diante. E cada momento desse, a gente faz um exame, nem que seja uma ultrassonografia, uma radiografia de tórax, um exame clínico, ver se a criança está ganhando peso, e a gente vai acompanhando, junto com o endocrinologista, com o cardiologista, porque a gente sabe que essas drogas
podem causar efeitos colaterais indesejados. Como o tratamento é muito curto, e eu já tenho, assim, algum tempo de estrada nessa trajetória, a gente acompanha pacientes que vêm, às vezes, com os filhos, que já estão há muito tempo fora do tratamento, e a gente tem a oportunidade de encontrar esses pacientes muito bem. Obrigado. Poxa, doutor, isso é muito legal de ouvir, né? Também quero aproveitar, doutor, e saber se esse linfoma, ele é exclusivo só do público infantil. Ele é muito mais frequente nas crianças e também nos adolescentes. Mas à medida que o tempo passa, ele vai se tornando mais raro. No adulto, ele é extremamente raro. Os adultos têm outro tipo de tumor, que é mais comum e que também é mais raro nas crianças. O linfoma da criança é um pouco diferente do linfoma do adulto. E dentro dessa terapia de tratamento também é realizada a radioterapia? Não. Os linfomas de Burkitt, os linfomas pediátricos, basicamente, eles não recebem radioterapia. Não há necessidade de radioterapia. O tratamento é quimioterapia exclusiva. Apenas para linfomas do tipo Hodgkin, que é um outro tipo de linfoma, eventualmente a gente usa alguma coisa de radioterapia. Mas linfomas não Hodgkin na criança, há muitos anos a gente não usa radioterapia. A gente já complementa aqui perguntando se o linfoma de Burkitt tem cura. Puxa, é uma ótima pergunta, Dadinho. Você sabe que antes da década de 70, até 1975, menos de 25% das crianças com linfoma de Burkitt conseguiam ficar curadas. E nesses últimos 50 anos, hoje em dia, a gente consegue curar aproximadamente 80% das crianças com linfoma do tipo Burkitt. E, infelizmente, não conseguimos curar todas. Mas a melhoria do diagnóstico, a melhoria dos métodos de imagem, a melhoria das condições hospitalares, terapia intensiva, de nutrição, de equipe multiprofissional, de psicologia, de endocrinologia, de todo mundo junto, fez com que essa doença mudasse o cenário. Hoje você consegue curar 80% das crianças portadoras de linfoma de Burkitt. Até os casos mais avançados, que a gente chama leucemizados. Quando invade a medula óssea com mais de 25% de células, a gente chama de leucemia Burkitt. Mas o tratamento é o mesmo do linfoma de Burkitt, apesar de ser chamado leucemia Burkitt. E mesmo essas têm uma chance de cura muito elevada hoje em dia, coisa que até poucos anos atrás a gente não conseguia. Então, a individualização da terapêutica, do tratamento, fez com que a gente pudesse chegar a esses números. Então, hoje a gente fala com tranquilidade. O linfoma de Burkitt é uma das doenças mais curáveis que a gente tem hoje em dia. Que notícia boa, doutor. Nós chegamos ao final aqui desse nosso vídeo. Eu peço que você deixe as suas considerações finais para quem está aqui acompanhando, recebendo as informações sobre o linfoma de Burkitt. Eu queria agradecer, então, a você, Dadinha, a oportunidade de a gente poder falar desse assunto e dizer àqueles pais, mães, aqueles familiares que eventualmente tenham uma criança com esse diagnóstico, que não percam as esperanças, porque essa doença tem tratamento, essa doença tem como fazer a criança ficar bem e com o menor risco de efeitos colaterais a longo prazo. O importante é procurar um serviço médico. Por quê? Infelizmente, nesse nosso país, a gente sabe que menos da metade das crianças com diagnóstico de câncer chegam a centros especializados. As crianças que têm linfoma de Burkitt ou outros tumores devem procurar centros especializados nos seus locais de residência, das suas regiões, ou até mesmo vir para a região sudeste em busca de tratamento, se não houver, porque quanto mais depressa chega num centro especializado, maior a chance de cura. Então, doutor Flávio, muito obrigada por esta participação incrível aqui na nossa TV Abrale. Gostou deste conteúdo? Se inscreve agora no canal da Abrale. Aqui tem tudo sobre o mundo do câncer, que tenho certeza você vai gostar. Curte, comenta, compartilha, envia para os amigos. Confira.